E aí, meus torcedores do Bayern de Munique e fãs de futebol europeu, bem-vindos para mais um vídeo do canal. E hoje vai ser praticamente um giro de notícias, porque a gente vai comentar, primeiramente, sobre todas as notícias do Bayern, principalmente envolvendo a janela de transferências do clube, após a contratação do Luis Dias. A gente vai falar de várias transferências, muita coisa. E depois, eu quero falar com vocês, que vai ser um assunto um pouco mais sério, e que para mim é a parte mais importante do vídeo, e provavelmente vai ser a parte mais longa desse vídeo, que é sobre o novo patrocinador do Bayern. Então, vamos começar logo pela parte das transferências e pelas últimas notícias. Então, antes disso, só queria pedir uma coisa: se vocês gostam aqui do canal, gostarem do vídeo, se inscrevam aqui no canal, deixem o like, compartilhem com outras pessoas que também gostam desse tipo de conteúdo e também podem comentar aqui à vontade, lembrando, eu só peço para que tenham respeito. Então, a primeira coisa que eu queria comentar aqui, ó, o Olise foi eleito pelo Bayern de Munique com como o melhor jogador da última temporada. O Olise, né, eu sempre falo pra vocês, cara, ele jogou demais. Na minha opinião, era o melhor jogador da última temporada. Eu até achei que o Kane ia ganhar isso, ou até o Kimmich, mas o Bayern foi justo. O Olise, cara, sensacional. Melhor contratação do Bayern nos últimos tempos. Eu acho até que o Kane foi melhor, mas em questão de custo-benefício, né, o Olise, sensacional. Então, mais do que merecido. Daí também, aqui a internet hoje vai complicar um pouquinho, gente, porque é muita página aberta, eu tenho muita coisa pra falar com vocês. Mas ó, Here We Go do Fabrício Romano, Thomas Miller deve jogar no Vancouver Whitecaps, lá da MLS. E sobre a questão do Thomas Miller, eu só queria avisar uma coisa pra vocês. Eu vou fazer um vídeo, e provavelmente vou postar aí na quinta-feira, que vai ser um vídeo homenageando o Thomas Miller, né? Eu já falei um pouco sobre isso no jogo da eliminação do PSG, que foi a última partida dele pelo Bayern. Mas eu decidi que quero fazer um vídeo especial só pra ele e eu acho que eu vou postar na quinta-feira. Mas Thomas Miller, só falta agora assinar, acertar os últimos detalhes, mas já tá de clube novo praticamente, vai jogar na MLS. E espero que, cara, seja bem feliz nessa nova fase da carreira dele. E ó, só pra avisar uma coisa aqui, nesse vídeo aqui, eu vou comentar mais brevemente as notícias, até porque depois que o Bahia acertou com o Luiz Dias, as notícias das outras transferências esfriaram um pouco. Eu acho que o Bayern acalmou um pouco, conseguiu uma contratação de peso, né? Então, deu uma acalmada. E hoje eu tenho um assunto principal desse vídeo, vai ser a questão do novo patrocinador. Eu vou comentar brevemente e com alguns detalhes o resto, mas o principal assunto desse vídeo vai ser a questão do novo patrocinador do Bayer. E daí eu planejo fazer um vídeo com novas notícias, né, que provavelmente até sábado ou domingo devem sair mais coisas, e um vídeo mais aprofundado só sobre a janela de transferências. Eu devo fazer um vídeo desses no sábado ou no domingo. Então, esperem aí que vai ter um vídeo ainda mais aprofundado e com notícias novas, né? Porque, como eu disse, esfriou um pouco. Mas sobre aqui o Luiz Dias, ó, traduzir aqui pra vocês. Mas basicamente já tá tudo acertado, ele já até assinou o contrato e ele vai ser apresentado oficialmente com o jogador do Bayern na quinta-feira. Vai ter uma coletiva de imprensa às 2h30, é horário da Alemanha, né? Eu acho que é 8h30 aqui no Brasil. É uma coisa assim, acho que vai estar fácil, né? Tem alguns lugares. Pô, agora não vou conseguir pesquisar pra vocês. Mas é 2h30 da Alemanha, né? Então, quinta-feira, o Luiz Dias vai ser apresentado oficialmente como jogador do Bayern. Já tá tudo certo. Eu acho muito ruim que, quando eu tenho muito assunto pra falar, a internet fica lenta por causa das abas abertas. Daí fica demorando pra carregar as notícias, infelizmente. Mas aqui, ó. Após o Luiz Dias, né? O Bayern ainda quer contratar outro jogador de ataque antes do fim dessa janela de transferências. E o Walter Meide continua sendo o alvo prioritário, né? O principal alvo do Bayern nesse momento agora é o Walter Meide. E o Bayern ainda quer mais um jogador de ataque. Agora vamos ver aqui, tem mais coisas do Walter Meide que eu queria trazer pra vocês. Mas eu já vou até fechando as outras abas aqui, né? Pra tentar deixar um pouco mais rápido aqui pra gente. Vamos lá. Ó, essa notícia já é um pouco mais antiga, né? Como eu disse, esfriou um pouco as coisas, mas é do dia 24. Ó, a última oferta do Bayern por Voltemade foi de 50 milhões de euros, mais 5 de bônus. E ainda teve, né, que o Bayern deixou 10% nessa oferta, 10% do passe do Voltemade com o Stuttgart. Então, se o Bayern vender o Voltemade no futuro, o Stuttgart recebe 10% do valor. Aqui não tá escrito aqui. Então, o Bayern não pagará muito mais do que isso, para um jogador cujo valor de mercado é 30 milhões de euros. Ou seja, o próprio Bayern sabe que está pagando muito acima do mercado. O Bayern mesmo acha que é um jogador de 30 milhões de euros. Eu, na minha opinião, é jogador de 35, 40, até porque o mercado centroavante está muito inflacionado. Então eu, no máximo, iria para 45 milhões. E o Bayern está oferecendo 55.
Mas o Stuttgart, ó, tô lendo aqui. O Stuttgart, portanto, não terá que reconsiderar cuidadosamente sua posição de negociação. Se não vender o Voltemade e ele tiver uma temporada ruim, isso terá um impacto significativo no seu preço de mercado na próxima temporada. Os dirigentes do Bayern estão calmos e não se apressarão em pagar uma taxa exorbitante. Eles estão ganhando tempo. Cara, e é o que eu digo. Eu não vou ter mais uma notícia aqui sobre o Voltemade, mas é o que eu sempre falo pra vocês, cara. O Voltemade, o Bayern tá pagando muito acima do valor de mercado e é um cara que fez uma temporada boa até agora. É um jogador que eu gosto bastante, mas dá mais uma temporada pra jogar no Stuttgart. Na minha opinião, ou o Bayern compra ele por um valor justo, ou deixa ele mais uma temporada no Stuttgart. Se ele for bem e valer 60 milhões de euros, daí você vai lá e paga os 60 milhões de euros com ele valendo isso. Se ele jogar mal, o valor de mercado dele vai voltar para 30, 40 milhões, ou até mesmo se ele fizer uma temporada só ok. Daí você paga o valor abaixo. Ou se ele jogar mal também, você pode desistir de contratar ele. Então eu não entendo por que esse desespero de pagar valores muito acima do justo por um jogador que, cara, daqui a um ano, talvez você possa reconsiderar, ter ideias novas, ideias melhores. Ou que você possa pagar um valor justo nele daqui a um ano. Sendo que o Bayern tem outras opções no mercado que pode substituir ele. Ele não é uma urgência que, tipo, meu Deus, se não contratar se não contratar o Voltemade, acabou. Não é isso. Aqui do Voltemade, para carregar. Ó, todas as notícias aqui que eu tô falando já são de alguns dias atrás. Essa aqui é do dia 19, é um pouco mais antiga ainda. O Bayern não vai fazer uma nova oferta pro Voltemade nos próximos dias. Antes disso, os diretores do Bayern querem uma reunião presencial com os colegas do Stuttgart, ou seja, com os dirigentes do Stuttgart. No entanto, os executivos do Stuttgart ainda estão se recusando a essa reunião. Isso é uma coisa que é verdade, assim. O que acontece? O Bayern, que nem eu já disse, sabe que está pagando acima do valor de mercado. E o Bayern sabe que o Stuttgart não quer vender. Então o Bayern tá falando assim, vamos se encontrar cara a cara e a gente discute isso daqui direito. Só que o Stuttgart não quer fazer isso. O Stuttgart tá se recusando. E é o que eu tô dizendo, cara, não é que o Stuttgart tá de má fé, o Stuttgart tá sacaneando o Bayern. O Stuttgart tá no direito deles. Eles estão no direito deles. Mas o Stuttgart claramente não está negociando de boa fé. Ou seja, o Stuttgart não quer vender o Voltemade. O Stuttgart, assim, ou você paga um valor exorbitante, ou não tem trato feito. O Stuttgart não quer negociar. E é por isso que eu digo que, cara, não adianta ficar negociando com por Voltemade agora, insistindo tanto nele. Por isso que eu acho um desperdício insistir tanto nele, sendo que o Stuttgart não está negociando com boa fé. Eles não querem nem. Eles estão se recusando a fazer uma reunião presencial para discutir o assunto, não é nem para fechar a contratação. É para discutir, então. Claro, é pra tentar fechar, mas não tem essa obrigação, né, na reunião. Por isso que cara, eu acho que não precisava de tanto. Eu acho que é um pequeno desespero do Bayern tentar tanto o Ultimate com tanta força. Ó, agora sobre o Xavi Simons. É outro alvo, né, que o Bayern quer. Mas aqui, ó, os termos pessoais entre Xavi Simons e Chelsea já estão amplamente definidos. Espera-se que o Chelsea apresente uma primeira oferta formal em breve. O Bayern e o Arsenal estão monitorando a situação, mas ainda não apresentaram propostas. Cara, cada dia que passa. É que agora já faz uns 2, 3 dias que eu não vejo muita coisa linkando assim, meu Deus, o Xavi Simons fechou com o Chelsea. Mas o Chelsea tá cada vez mais perto de contratar o Xavi Simons. Eu até não entendo muito por quê, né? Porque eu não sei o que o Xavi Simons vai fazer muito no Chelsea, né? Porque ele não é 9. Lá também tem já o João Pedro pro falso 9, então ele teria, se ele quiser ser falso 9, ele vai ter que concorrer com o João Pedro. Na meia atacante, já tem o Palmer lá. O Xavi Simons não é ponta. E o Xavi Simons também não é 8, né? Ele pode quebrar um galho de 8 no lugar do Enzo Fernandes, mas ele tem. Mas assim, ele não chega para ser titular absoluto no Chelsea. Ele tem que brigar por posições e algumas posições no qual ele pode jogar improvisado, pode render bem, porque o Xavi Simons é um jogador extremamente polivalente. Mas não é um encaixe tão natural em algumas posições, nas que ele tem mais chance. Então eu não entendo por que ele quer tanto pro Chelsea. Obviamente, pro Chelsea é uma excelente contratação, né? Eles teriam uma variedade no elenco, uma variedade de jogo muito interessante. O Xavi Simons é um jogadoraço, né? Então não tem por que ele quer tanto pro Chelsea. Mas sobre a questão do Bayern, cara, o negócio é que assim, o Weber quer muito ele. O Company também quer ele. Mas a diretoria, os chefões do Bayern, especialmente Uli Hoeneß, quer o Voltemade. E não tem espaço para Voltemade e Xavi Simons, tanto financeiramente quanto no elenco. Já tem que ser um dos dois. Enquanto tem essa divisão no Bayern de Eber, que é Xavi Simons, e Uli Hoeneß, que é o chefão, né, tá num patamar acima, que é o Voltemade, o Bayern não pode fazer um movimento forte pelo Xavi Simons. Enquanto isso, o Chelsea está indo com tudo atrás dele. Então, o Chelsea está disparando na frente. Pode ser que daqui a pouco, cara, o Bayern nem tenha mais chance. Então é por isso que tá tão difícil o Xavi Simons, né? Porque não tem uma concordância dentro do Bayern de tentar ele.
Então cada vez fica mais difícil. Então, eu acho que não vai acontecer, né? Mas ainda assim, ó, o Bayern tá monitorando, então vai que acontece. Vamos, é uma situação pra gente ficar de olho, mas tá cada vez mais complicado, né? Porque quanto mais tempo passa, mais perto do Chelsea ele tá. E o último jogador que eu ia trazer aqui pra vocês, né? Que provavelmente é o plano C. Tem o... No vídeo do sábado, domingo, se não tiver nada muito concreto, nada fechado, eu vou tentar trazer mais nomes pra gente discutir aqui, tá? Um que eu pensei é o Lookman, que é um cacho meio estranho, mas eu quero comentar isso no vídeo de sábado, domingo. Que eu vou postar. Eu só não sei se eu vou postar o vídeo no sábado ou domingo, né? Mas um desses 2 dias eu vou postar um vídeo. Mas um jogador que eu quero trazer nesse vídeo é o Nkunku, né? Que deve ser a opção C do Bayern. Essa é a notícia do dia 22. Tô falando, é tudo meio antigo porque o foco do Bayern recente foi o Luiz Dias e depois disso deu uma acalmada. Então, vamos lá. Ó. O Nkunku está aberto a se juntar ao Bayern, obviamente. Mesmo perto do fim da janela de transferências. Então, o Nkunku, ele sabe que agora não tá tão fácil ele sair do Chelsea, mas tem clubes interessados. Esse é um negócio que pode se arrastando durante a janela, e que provavelmente ele vai sair do Chelsea, mas pode ser uma coisa que acabe mais no final da janela. Ó, o Pin Zahavi mantém contato com o Bayern, está ciente que seu cliente pode se tornar uma opção para ele caso não consigam os alvos prioritários. Isso que eu disse, é quase um plano C. O Nkunku custaria cerca de 40 milhões de euros. Acho que é mais ou menos esse valor mesmo. Na minha opinião, acho que 35 seria um negócio muito bom, 45 é o valor limite. Então 40 milhões de euros é o justo. Então é isso, sim, vamos ver, né? Mas, obviamente, agora a prioridade é o Walter Meide, mas o Nkunku é uma situação pra gente ficar de olho. Então, agora nós vamos para um assunto mais delicado. Então, quero fazer um aviso aqui. Ó, antes do aviso, só uma coisa. O novo patrocinador do Bayer é o Emirates, né? O grupo lá do Emirados Árabes. E eles vão pagar 35 milhões de euros, um pacote, né? Durante 7 anos, ou seja, 5 milhões de euros por ano. Ó, eu sou muito crítico com esse negócio. Vocês vão entender por quê. Essa parte provavelmente vai ficar longa aqui no vídeo. Eu já vou dizer que ela se estende um pouco além do futebol. Tem questões mais políticas, ideológicas, tudo isso. Mas eu acho importante falar isso porque, cara, de verdade, futebol é uma coisa muito legal. É muito divertido. Eu, de verdade, eu adoraria no canal aqui só falar de futebol. Mas a grande verdade é que tem coisas mais importantes na vida. E é sobre isso que a gente vai falar um pouco agora. Porque vocês vão entender, mas a questão dos Emirados Árabes é que é um país que tem direitos humanos muito questionáveis. Eu vou explicar aqui pra vocês, mas eu tenho que avisar, obviamente, que essa parte do vídeo vai ter assuntos mais sensíveis, assuntos mais delicados, assuntos mais adultos. Então, se você é criança, não sei se essa parte é pra você, eu indico talvez você saia do vídeo, apesar de que eu achar que. Mas se você é um adolescente, 15, 16, 17 anos, eu acho que você já deveria ter maturidade para poder ouvir e ler sobre esses assuntos, mas eu sei que é um assunto que nem sempre é apropriado para menor de idade, porque vai ter assuntos, coisas mais pesadas pra gente ver aqui. Tô até com medo do vídeo cair, mas acho que não vai cair, né? No máximo seria desmonetizado, mas meu canal é pequeno, então eu nem ganho dinheiro com isso. Então, só isso. Vai ter partes mais sensíveis, então se você não consegue ver essas coisas, então por favor, essa parte talvez não seja pra você. Apesar de que, na minha opinião, agora vai ser a parte mais importante de verdade desse vídeo. Então vocês já estão avisados e eu acho que já posso continuar. Por que eu tô falando do Emirato? Primeiro eu queria mostrar pra vocês aqui algo que aconteceu com o Bayer há um tempo atrás. Que foi quando o Bayer era patrocinado aqui, ó, pela Qatar Airways, isso. Nossa, pronúncia, que raiva. Mas tá bom, ó. E o Bayern não renovou com eles, ó, tinha aqui na manga da camisa, por conta de protestos dos torcedores. Vamos lá. Ó, o contrato, aqui, ó, eles não renovarão aqui, o contrato valia cerca de 20 milhões de euros por temporada. Bayern e o Qatar trabalham juntos com sucesso, aprendem muito com o outro, tá bom, o Dresden falando, né, fazendo a politicagem dele, beleza. Deixa eu achar aqui. Vale lembrar que desde o anúncio do acordo, os torcedores do Bayern se manifestaram. Os torcedores do Bayern eram contra a marca, né, o patrocínio da Qatar Airways, por conta do histórico de desrespeito aos direitos humanos do Qatar. Porque tanto a Qatar Airways quanto a Emirates, que é a nova patrocinadora do Bayern, são empresas estatais. Então, é vinculado ao Estado, né? O Estado é o dono das empresas. Aqui, ó. E pelo tratamento dos trabalhadores e migrantes na preparação da Copa do Mundo. Porque, para quem não sabe, muitos trabalhadores de outros países, né, foram trabalhar lá para construir os estádios da Copa do Mundo de 2022 no Catar. Só que esses trabalhadores tinham condições precárias de trabalho e alguns deles acabaram morrendo. Então, assim, questões muito questionáveis. E por isso o Bayer
os torcedores do Bayern estavam se manifestando contra o patrocínio. Daí, aqui, ó, o próprio Oliver Kahn, que falou na época, né, que era o diretor do Bayern, o diretor esportivo. Eu não sei se era diretor esportivo ou diretor técnico, mas tudo bem. Sempre confundo esses dois, mas tudo bem. Quanto mais tempo se passou desde então, mais me incomoda que aquela noite, que é quando o Bayern fez uma manifestação aqui, ó. Ó, em 2021, durante a Assembleia Geral Anual do clube, torcedores chegaram a vaiar os executivos do Bayern, incluindo o diretor executivo Oliver Kahn. É, diretor executivo, né? Exatamente. Depois que eles se recusaram a colocar o acordo com a Qatar Airways em votação. Então, resumindo, os torcedores do Bayern estavam vaiando os diretores executivos porque não queriam renovar com a Qatar Airways. Aí tá falando aqui, ó. Ah, me incomoda daquela noite, daquela reunião, né, que teve com os torcedores, com o único item na agenda. Eu não sei se é reunião com os torcedores dentro da diretoria, que tá meio mal explicado aqui na matéria. Vamos cumprir o contrato e, enquanto isso, vamos ficar de olho na maneira como as coisas evoluem. O Bayern analisará isso para decidir como proceder depois. E daí depois, ó, aqui outra coisa importante, no mesmo ano, em novembro de 2021, no duelo contra o Freiburg, uma bandeira mostrava o Kahn, então tinha uma bandeira lá no estádio mostrando o Kahn, e o presidente do clube, o Herbert Heiner, com a mensagem: por dinheiro, limpamos qualquer coisa. Ou seja, o que os torcedores do Bayern estavam manifestando? Eles estavam dizendo: vocês estão aceitando um patrocínio, que no caso era um patrocínio muito bom, né, de 20 milhões de euros por temporada, que nem o novo é de 5 milhões apenas. Aqui era 20 milhões por temporada. Então vocês estão aceitando esse dinheiro de um país que tem direitos humanos muito ruins, condições de direitos humanos, condições trabalhistas horríveis. Então vocês estão falando assim, por dinheiro vocês fazem qualquer coisa, limpamos qualquer coisa. Então, os torcedores do Bayern estavam criticando o clube por conta disso, por conta desse dinheiro que eles entendem que é sujo, a torcida do Bayern. E eu vou falar uma coisa, essa questão do torcedor do Bayern se manifestar no estádio contra é, patrocínios que têm origem, né, que vão contra seu princípio, eu acho muito legal. Isso é uma coisa que eu valorizo muito no Bayern, na torcida e na comunidade do Bayern. Isso, eu como torcedor, eu valorizo demais. Só que assim, né, esse site que eu mostrei pra vocês, ele não é o mais confiável, eu não conheço esse site. Mas as informações são certinhas, né, porque eu lembro desse caso. Mas só pra mostrar pra vocês, tem a mesma coisa aqui, ó, na UOL também. E que fala aqui também, ó. Que faz a politicagem aí, beleza. Aqui, ó, o Bayer foi criticado desde o início da parceria pelas violações de direitos humanos no Catar. Em 2021, torcedores do time perturbaram uma assembleia geral do clube para exigir o fim da colaboração com a companhia. Então, seja isso. O Bayer, se a gente for ver, em 2021 já teve vários protestos por conta desse patrocínio do Catar. E agora, os diretores do Bayer aceitaram um, um patrocínio do Emirados Árabes, que é outro país que também tem direitos humanos questionáveis. Ou seja, qual que é o grande problema disso? A gente já vai ler mais aqui. Essa parte do vídeo vai ficar enorme. Mas qual que é o problema aqui? Cara, primeiro, eu pessoalmente não gosto disso. Eu já vou complementar aqui. Eu acho isso errado, o que o Bayer tá fazendo. Mas o próprio Bayer tá pegando dinheiro. Eu entendo porque o Bayer tá precisando de dinheiro, porque futebol tá muito caro, o Bayer não tem pai rico. Mas o Bayer tá pegando dinheiro é, de países que não têm direitos humanos bons. E isso vai contra os princípios dos torcedores do Bayern, principalmente os torcedores da Alemanha, né? Os torcedores aqui do Brasil. Eu, pessoalmente, concordo com a parte da Alemanha, mas eu não sei como são vocês. Mas o Bayern está indo contra os princípios dos torcedores. Então, tem uma questão, tanto do que eu acho certo, dos meus valores éticos, né? Éticos, isso, nossa, dicção aqui. Não, buguei um segundo, mas isso. Quanto de respeitar os princípios dos torcedores do Bayern. Então o Bayern está se afastando da comunidade nesse sentido. Por isso que eu estou criticando aqui. E assim, eu sei, eu vou deixar uma coisa muito clara, porque daqui a pouco eu vou ler um texto de uma matéria aqui que eu estava pesquisando, alguns trechos, né, pra vocês entenderem os problemas de direitos humanos lá, pra vocês entenderem que eu não tô de sacanagem. Mas vocês têm uma coisa importante dizer, ó. Ninguém nesse mundo está totalmente limpo. Se a gente for ver é, em qualquer clube, em qualquer lugar, você vai achar um pouco de sujeira. Pelo menos eu acho isso, né? Talvez tenha alguns santos no mundo que consigam se safar, mas aqui, ó. Eu não tô dizendo que aconteceu isso aqui de verdade, mas ó, aqui. Uma notícia aqui do Globo. Grandes marcas como Adidas e
Pô, não sei como marcar essa, mas tudo bem. Utilizam algodão de campos que empregam crianças na Índia, ou seja, a Adidas usa material que vem denuncia a ONG. Aqui eu não sei se é uma denúncia ou se foi comprovado, tá? Não quero ler aqui. Mas se a gente for ver, ó, aqui tá dizendo que a Adidas usa algodão que vem de trabalho infantil, o que é errado. E vários clubes usam dinheiro da Adidas, né? São patrocinados pela Adidas, é o fornecedor de material, o próprio Bayer. Ah, então você quer dizer que o Bayern pode se patrocinar pela Adidas? Não necessariamente, aqui, ó. Apple e Nike, o concorrente da Adidas, são acusados de usar trabalho forçado de minoria muçulmana na China. Também coisa errada. Então eu tô falando assim, de todo lugar, se você for pesquisar, vai ter uma pontinha de sujeira. Isso aqui eu tô falando que é acusado, não tô dizendo que a Nike fez isso. Vou deixar muito claro, mas foram acusados. Pode ser que seja verdade, pode ser que não. Mas só pra mostrar pra vocês que qualquer lugar você vai achar uma sujeira. Qualquer lugar vai ter alguma coisa que não é legal, tá bom? Mas qual que é o problema o problema que eu pessoalmente tenho com coisas como da Emirates, ou tenho como coisa do Qatar, esse tipo de coisa. Porque Nike, Apple, Adidas, qualquer outra empresa, são empresas que estão dentro de países e que tem que seguir a lei. Se eles não seguem, eles têm que ser punidos. Mas o problema é que, aqui, ó, a Emirates é propriedade do governo de Dubai, que é uma parte lá do Emirados Árabes, né? Ou seja, eles estão institucionalizados no país, nas leis do país, nas leis do lugar. Então, o problema de direitos humanos não vem de uma empresa que não está seguindo as regras, vem das próprias regras, entendeu? Ou, mesmo que as regras sejam certas, que é uma coisa que a gente tem que ver, a execução das leis não está sendo boa. Se a gente for ver, vai. Porque trabalho escravo é proibido. Em alguns países não. Tem escravidões disfarçadas em alguns países, que é o que a gente vai falar aqui do sistema kafala. Vocês já vão ver o que eu vou falar. Mas na teoria, vamos falar que é proibido. Uma empresa pode fazer trabalho escravo, só que ela vai ser punida. Só que se é permitido na lei, então trabalho escravo está permitido. Mas se você tem trabalho escravo acontecendo sem ser permitido na lei, mas está acontecendo, e você descobre isso e você não pune, pode ser proibido na lei, mas na prática é permitido, entendeu? E isso muitas vezes que acontece, né, em alguns países do Oriente Médio. Vai ter a sacanagem de ficar batendo tanta tecla contra eles, cara, porque eu não quero ser preconceituoso e falar que o Oriente Médio é horrível, não sei o quê. Mas infelizmente eles pecam muito de direitos humanos. Eu não estou dizendo que outros lugares são perfeitos, como aqui no Brasil, Estados Unidos, na Europa. Mas teoricamente tem questões são melhores, né? Obviamente sempre dá para melhorar. Então o que eu queria trazer para vocês aqui, que o problema da Emirates é que tá no Emirados Árabes, em Dubai, entendeu? Do governo mesmo, na instituição do Estado, como você quiser chamar. E daí eu separei aqui, eu vou deixar aqui o link dessa matéria aqui nos comentários, né? Pra quem quiser ver, pra ver que eu não tô criando coisa, eu tô só lendo o que eu achei nessa matéria aqui. É, e daí eu vou deixar aqui nos comentários, mas vamos ler aqui. Eu separei algumas partes, eu traduzi e botei aqui no Docs, pra ficar mais fácil pra gente ver, porque eu não queria botar o negócio inteiro. Mas aqui, ó, trabalho de imigrantes, né? De pessoas que vêm de outros países para trabalhar no Emirados Árabes Unidos. Ó, os empregadores exercem controle desproporcional sobre os trabalhadores migrantes sob o sistema kafala, de patrocínio, impedindo-os de mudar de emprego sem o consentimento do empregador. Ou seja, o empregador é quase dono das pessoas. E esse sistema kafala é um grande problema que tem em vários países do Oriente Médio, até, por exemplo, no Catar já foi já foi proibido, né? Antes era permitido, agora não é mais por lei. Mas eu li algumas matérias da época da Copa do Mundo de 2022 que diziam que na prática continuava acontecendo, isso não tá mais na lei. Mas é o que tá nas matérias. Eu não tô afirmando nada, eu não fui lá, mas é o que eu estudei. Eu juro que eu estudei pra fazer essa parte do vídeo. Eu literalmente fiquei lendo muitas coisas pra fazer. Mas aqui, ó. Como ficou a situação do trabalho escravo no Catar? País sede da Copa é alvo de denúncias de exploração. Só pra explicar pra vocês aqui um pouco do sistema Kafala aqui, só pra vocês verem. Cadê a parte que eu queria ler? A parte que eu queria trazer pra vocês, infelizmente saiu aqui, ó. Tá. Só que para construir tudo isso, o país, que tem uma população nativa estimada de 300 mil pessoas, teve que contar com a força de trabalho de mais de 2 milhões de imigrantes. Aqui tá falando do Catar, tá? Mas eu quero falar do sistema Kafala. Estrangeiros que, em muitos casos, tiveram que trabalhar em condições análogas à escravidão. Tá falando que estavam trabalhando em condições praticamente de escravidão, né? Segundo denúncias da Anistia Internacional, Human Rights Watch, que eu acho que é o site que eu tô pegando ali, se não me engano, é esse daqui, entre outras entidades internacionais, dentro de um sistema conhecido como Kafala. Ou seja,
Muitas vezes eles utilizam esse sistema chamado kafala para fazer trabalho análogo à escravidão. Eu vou deixar nessa matéria aqui também nos comentários para quem quiser ler. Eu vou sinalizar lá, tá bom? Mas tá bom. Então aqui, ó, tem o sistema kafala. Aqui, ó. Os empregadores podem apresentar falsas acusações de fuga, mesmo quando os trabalhadores saem para escapar de abusos. É, até mesmo quando os trabalhadores saem para escapar de abusos, ocorrendo o risco de detenção e deportação. Então, assim, cara, uma condição de trabalho horrível, né? Você tá praticamente. Tem um empregador que é seu dono, basicamente, você não pode mudar de emprego nem fazer nada sem permissão dele. E se você tentar fugir qualquer coisa, ou se você quiser sair porque está sofrendo abusos, eles podem apresentar acusações de fuga e você vai ser detido ou sofrer punições. Os trabalhadores migrantes continuam a enfrentar abusos generalizados, como roubos de salários, taxas de recrutamento legais e confisco de passaportes. Então, o empregador, para não deixar você sair do país, reconfisca seu passaporte. Que os deixa em situações que podem ser consideradas de trabalho forçado. O Emirados Árabes Unidos também proíbe sindicatos, o que impede os trabalhadores de exigirem proteções trabalhistas mais rigorosas. O Emirados Árabes Unidos ainda não tem o salário mínimo não discriminatório, ou seja, eles têm o salário deles mínimo não existe muito, então você pode pagar salários horrorosos ou precários. Os trabalhadores migrantes desempenham um papel. Deixa eu aumentar aqui, talvez vocês consigam ler um pouco também, fica melhor para mim. Só um segundo. 150 acho que tá bom, né? Tá. Ó. Tá. Os trabalhadores migrantes desempenham um papel indispensável na força de trabalho dos Emirados Árabes Unidos, mas o governo não protege os trabalhadores essenciais dos riscos relacionados a mudanças climáticas. Eu tava falando aqui, ó, os trabalhadores migrantes têm um papel indispensável na força de trabalho deles. Por quê? Cara, essa fonte aqui é que eu achei outra fonte que tava dando um problema pra mostrar aqui pra vocês. Mas só vou mostrar uma coisa pra vocês. Tá falando aqui, ó. Com 8,7 milhões de trabalhadores migrantes, representando 88% da população do Reino dos Emirados Árabes Unidos. Ou seja, cara, 88% da população, 80% por aí. Então, cara, muito da renda que eles ganham vem dos trabalhadores migrantes que têm condições de trabalho precárias e horrorosas, sem direitos humanos, muito ruins. E isso gera. Se eles são uma boa parte da população do país, boa parte dos trabalhadores, quer dizer que boa parte das riquezas do país vem do trabalho deles. E o Bayer está recebendo 5 milhões de euros por ano de um país que ganha muito dinheiro vindo daí, né? Então vamos lá. Aqui, ó. Daí lá também tá falando que esses trabalhadores são muito vulneráveis a doenças e mortes relacionadas ao calor. Daí fala que lá tem uma proibição de trabalho ao meio-dia, no verão, como principal medida de proteção contra o calor, para os caras não morrerem. Mas estão dizendo aqui que tem evidência de que essa regra não é muito eficaz. Ou seja, os caras estão nem aí, os caras estão morrendo ou não por calor. E tem umas regras, e quando eles criam regras, são regras que não funcionam tão bem na prática. Também isso sugiro. Aqui, ó. Além da produção. Tá. Ele tá falando que eles também sofrem abusos trabalhistas, como roubo dos salários, taxas de recrutamento exorbitantes, que afeta a capacidade. Assim, então, eles recebem Eles têm que pagar muitas coisas também pro próprio patrocinador. Então, é trabalho na escravidão, né? Então, eles não conseguem enviar o dinheiro que eles estão recebendo para as famílias deles em países vulneráveis, como Paquistão, Bangladesh, Nepal, que é onde vários desses migrantes são originários, né? Então, eles não conseguem enviar o dinheiro para a família deles, que estão em condições também vulneráveis. Ó, os trabalhadores domésticos também, aqui ó, excluído pela. Os trabalhadores domésticos são excluídos pela legislação trabalhistas, e eles são ainda mais vulneráveis à exploração, incluindo confinamento em residências ou escritórios de agências, roubo de salários e violência verbal, física e sexual, por parte de empregadores e recrutadores, apesar das reformas legais que proíbem discriminação. Ou seja, tem as leis ali, mas não funcionam muito bem, né? Aqui, ó, outros governos continuam a priorizar o comércio e outros interesses estratégicos, como com os Emirados Árabes Unidos, em detrimento dos direitos humanos. Tá. O novo governo do Reino Unido anunciou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio com o Conselho. Qual que é a parte aqui? É que eu acho que é a final aqui, ó. Tá.
apesar das preocupações constantes com a falta de transparência, supervisão e inclusão de proteções e compromissos concretos em matéria de direitos humanos, especialmente para trabalhadores migrantes. Estou falando assim, não tem muita coisa. Lá também tem muitos problemas com direito de mulher, direito das mulheres, né? A gente for ver aqui, ó, os Emirados Árabes Unidos realizaram reformas limitadas, como a proibição da discriminação com base em sexo e gênero e a remoção da obrigação legal das mulheres de obedecerem a seus maridos. Então, eles fizeram essas reformas, que aqui está sendo escrito como limitadas, ou seja, insuficientes, mas que as mulheres não têm mais que obedecer aos seus maridos. No entanto, essas reformas não conseguem erradicar todas as formas de discriminação contra as mulheres, especialmente a tutela masculina sobre elas, ou seja, como se os homens tivessem poder sobre elas. A definição legal de violência doméstica na legislação do Emirados Árabes Unidos reafirma, então, ó, na legislação deles, afirma que que o direito legal dos tutores homens, que os homens têm direito de disciplinar suas esposas, parentes e filhos na medida que as autoridades considerarem aceitável. A lei também não criminaliza o, as relações amorosas, se vocês me entendem, forçadas com a sua esposa. Ou seja, você tem uma esposa lá, se ela não quiser ter relações com você, você pode forçar ela a isso, né? O que é um crime, eu não vou falar a palavra aqui porque eu tenho medo do meu vídeo ser banido. E isso não é crime lá. Só pra você ter uma ideia das coisas. Tô pensando. Aqui, ó. Apesar de pequenas alterações na lei federal de status pessoal do Emirados Árabes Unidos, uma mulher lá ainda não pode, ainda pode perder, então uma mulher lá pode perder o direito à pensão alimentícia do marido caso se recuse a ter relações com ele sem uma justificativa legal. Ou seja, ela pode perder a pensão só porque ela não quer fazer coisas com o marido dela. Segundo a lei, as esposas são obrigadas a manter a casa e seus pertences e amamentar seus filhos, a menos que haja impedimento. Embora as alterações eliminem a discriminação na lei, elas ainda permitem que os juízes discriminem as mulheres na prática. Ou seja, tem as leis que tentam proteger as mulheres, mas é meio que fachada, porque na prática não impede nada. Ó, daí aqui, a gente tem aqui a questão de orientação sexual e identidade de gênero. O Código Penal, então, lá também é um país homofóbico e que vai contra a questão dos direitos LGBTQIA+. Aqui, ó, o Código Penal Federal do Emirados Árabes Unidos criminaliza atos vagamente definidos, permitindo que autoridades prendam pessoas por uma ampla gama de comportamentos, incluindo demonstrações públicas de afeto, expressões de gênero não conforme e campanhas que promovem os direitos de lésbicas, gays, bissexuais e transgêneros. A lei também criminaliza se você tiver relações com um homem adulto pelo outro orifício, pelo orifício de trás, se é que você me entende. Não vou falar aqui. E aqui também fala da liberdade de expressão. Outro trecho aqui que fala que dezenas aqui, ó, de críticos estão cumprindo longas penas em prisões lá no Emirados Árabes Unidos após julgamentos injustos com base em acusações vagas e amplas que violam seus direitos à liberdade de expressão e associação. Ou seja, eu vou continuar lendo aqui, mas resumindo, qualquer pessoa que lute pelos direitos humanos lá, ou várias das pessoas que lutam pelos direitos humanos lá, são presas injustamente. A autoridade do Emirados Árabes considera que pelo menos 44 réus, no caso pessoas, de um total de 84, então, pelo menos 44 pessoas de 84 defensores de direitos humanos e desistentes, após um julgamento injusto. Ah, tá, condenaram. Então, 44 pessoas foram condenadas por serem defensores de direitos humanos. Ah, essas 84 pessoas, né, que foram julgadas, e na qual 44 foram condenadas, foram acusadas de crimes relacionados ao terrorismo. É, basicamente porque eles criaram um grupo de defesa independente. O julgamento coletivo foi caracterizado por violações significativas do devido processo legal. E calma, deixa eu ler aqui, porque fica mais fácil de eu resumir para vocês. Então, basicamente, é,
teve graves violações dos padrões de julgamento justo, então não teve julgamento justo, violações no acesso restrito a materiais e informações do caso, violações da representação legal inadequada, ou seja, não teve uma representação legal jurídica, né, adequada, e juízes influenciando o depoimento das testemunhas. É o que está dizendo aqui. Então, basicamente, qualquer pessoa que tenta promover os direitos humanos lá, eu não vou ler o resto aqui porque eu acho que já está ficando muito longo. Mas basicamente, as pessoas que tentam promover direitos humanos lá são presas injustamente e acusadas de coisas que não são e com julgamentos extremamente injustos. Então, só para mostrar para vocês, esse vídeo aqui talvez tenha ficado um pouco chato. Quem assistiu aqui é um guerreiro. E de verdade, quem assistiu tudo até aqui, eu vou continuar mais um pouquinho. Mas, cara, eu agradeço de verdade porque, cara, essa é pra mim a parte mais importante, apesar de ser, eu acho mais chato. Então, se você assistiu até aqui, você realmente gosta de mim, ou é uma pessoa de bom coração, ou que se importa com assuntos mais delicados. Mas basicamente, cara, o Emirados Unidos, pelo que eu pesquisei, parece ser melhor pelo menos que o Catar, parece. Mas também é que tinha muito mais coisa para eu pesquisar sobre o Catar, porque como teve a Copa lá, saiu muito mais matéria sobre os problemas do Catar do que do Emirados Árabes Unidos. Mas, cara, tem muitos problemas de direitos humanos. Pelo menos algumas matérias que eu pesquisei mostram isso. Eu não tô lá para confirmar isso, mas o que eu posso fazer é pesquisa, e pelas minhas pesquisas mostram que tem vários problemas de direitos humanos lá. E o Bayer aceitou um patrocinador de lá, entendeu? E tá recebendo dinheiro de um país que tem várias coisas que eu não concordo. O que eu quero dizer? Isso quer dizer que eu não posso mais torcer pro Bayern por causa disso? Não, exatamente. Assim, eu pessoalmente, aqui é uma opinião totalmente pessoal. Quem assiste aqui o canal, me acompanha no TikTok ou aqui, sabe que eu faço análise imparcial. Obviamente, eu faço sobre o Bayern porque é o time que eu torço, é o time da minha página. Mas eu sou um analista imparcial. Mas quando eu vou falar minha opinião pessoal, eu falo. E eu não gosto de torcer para clubes que ficaram fortes por conta de coisas que, eu não, que vão contra o meu princípio. Como, por exemplo, o PSG, que tem como dono o Qatar. O City também eu não gosto, porque também o dono deles é na Arábia Saudita. O próprio Newcastle, mesma coisa. Eu também. Então, assim, eu não gosto desses times, eu não torço para eles. O Real Madrid, que ganhou muito poder por conta da ditadura fascista do ditador Franco. Então, para mim, pessoalmente, eu não torço pra esses caras. Obviamente, se você me pedir para fazer uma análise, eu vou fazer. Futebolística. Mas eu não consigo torcer pra esses times. Mas, como eu disse, são times que tiveram donos, assim, que influenciaram totalmente na história. Obviamente, isso não vai me impedir de torcer pro Bayern, tá bom? Porque o patrocínio também são só 5 milhões, mas não vai me impedir de ser crítico ao Bayern e falar, cara, eu não concordo com o que o Bayern tá fazendo aqui. Eu ainda vou continuar torcendo pro clube, eu não tô falando pra vocês não torcerem, não é isso. Mas eu acho que a gente tem que ser crítico. E, por exemplo, infelizmente aqui no Brasil eu não posso fazer muita coisa. Mas eu torço de verdade que na Alemanha voltem a fazer protestos contra a Emirates, igual fizeram com o Qatar, com a Qatar Airways, né? Então, porque não vai contra meus princípios o que o Bayern tá fazendo. Eu acho que é errado. Sinceramente, é isso, né? Eu não vou parar de torcer pro clube, mas enquanto a essa questão, eu vou ser crítico e eu vou falar, cara, eu não concordo com o que o Bayern tá fazendo. E uma das coisas que me fazem gostar tanto do Bayern é exatamente o caso de 2021, que os torcedores protestaram contra o Qatar. Isso é uma coisa que faz eu gostar do Bayern, cara. É um clube que, pelo menos a sua comunidade, é, é muito convicta e dos seus princípios, e que tem princípios muito humanos. Na Alemanha, principalmente, né? Eles já tiveram muitos problemas em relação a isso, com a Segunda Guerra Mundial, principalmente. E hoje eles são um país que luta muito por essas coisas, né? E isso é uma coisa que me aproxima muito do Bayern. Como torcedor, é uma coisa que eu valorizo muito no Bayern. E infelizmente, eles tomaram uma decisão que eu não concordo, que eu acho errado, que vai contra meus princípios. Ainda é só uma decisão, mas eu não gosto disso, de verdade, eu sou contra. E o que eu posso dizer? E é triste, né? Como o futebol, cara, e a vida, muitas vezes, não é só o futebol, né? Isso se estende pra todas as coisas da nossa vida, se resume muito ao dinheiro. Só o dinheiro que importa, né? Porque, cara, 5 milhões de euros também não faz tanta diferença pro Bayern. Obviamente faz, né? Porque o futebol tá muito caro. O Bayern, no último ano, teve muitos problemas, né? Pra fechar o ano fiscal no verde. Depois eu até vou pesquisar de novo se fechou, porque tava fechando o ano fiscal no prejuízo. Talvez se salvou foi por conta da Copa do Mundo de Clubes, da FIFA. Mas assim, tava tendo problema, então eu entendo porque o Bayern tá querendo dinheiro de qualquer lugar. Mas eu acho triste, cara, que às vezes você vai contra seus princípios, você vai pegar dinheiro de um lugar que não, que de verdade, cara, com direitos humanos horrorosos. Você vai pegar dinheiro dali porque você precisa desse dinheiro pra
para sobreviver, ó, e eu ainda critico ainda mais o Bayern, porque o Bayern hoje precisa de dinheiro, porque foi muito descuidado com salários, principalmente, né? A folha salarial do Bayern é muito desastrada, é horrorosa, é por isso que o Bayern tá se complicando tanto. E tá buscando dinheiro de qualquer lugar, né? E tá buscando de lugares que eu não concordo, infelizmente. Então, cara, é isso que eu queria dizer, cara. Eu tô meio triste em relação a isso. Tô meio decepcionado. Eu tô literalmente decepcionado com o Bayern de ter aceitado. Então, é isso que eu queria falar pra vocês, cara. Não tem mais muito que eu me prolongar aqui. É, eu espero que a torcida brigue com o Bayern, faça protestos, e que quando acabar esse contrato, né? Porque agora vai ter que cumprir, provavelmente, a não ser que tenha algum jeito de retirar, de pagar uma cláusula e não ter que mais aceitar o contrato. A não ser que aconteça uma coisa assim, espero que a torcida brigue com o Bayern e que o Bayern não renove e que pare de fazer isso, porque de verdade eu tô decepcionado. É isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Valeu, falou!